Olá, eu sou o professor André Arruda e vamos aí na sequência resolver questões aí do concurso da Escola de Especialistas de Aeronáutica. Vamos então para a primeira questão aí na tela. Então fala assim a primeira questão, se A, aí dá uma matriz de ordem 3 e fala se o determinante da matriz A for igual a 4 raiz quadrada de 3, então x elevado ao quadrado vezes y elevado ao quadrado é igual a, e coloca as alternativas, tá? Então, muito bem, a gente consegue perceber que na matriz alguns valores de entrada são em forma de variável, que é x e y, x e y. Então o que a gente vai fazer? Vamos encontrar o determinante, já que ele nos dá que o determinante da matriz A vale 4 raiz quadrada de 3. Bom, para achar o determinante de uma matriz de ordem 3, a gente usa a regra de Sarros, né, que diz o seguinte, que nós devemos repetir as duas primeiras colunas ao lado. Então, para achar o determinante dessa matriz, a gente faz da seguinte maneira. Tá? Vamos reescrever aqui a matriz com os valores de entrada 0, x e y para a primeira linha, x, 0 e 2 para a segunda, y, 2 e 0 para a terceira linha. Dentre as várias possibilidades de achar o determinante, uma delas é que você repete as duas colunas aqui ao lado. Tá? Então, ficamos assim. E agora encontramos o produto, né, das diagonais. Vamos lá. Nós temos aqui uma diagonal, que é a diagonal principal. Diagonal principal. O produto desse valor vai dar 0, não vamos nem colocar. Então, você faz os três produtos. Então, x vezes 2 vezes y. Isso já vamos colocando os resultados aqui embaixo. Isso vai dar 2 vezes x vezes y. Vamos só apagar aqui. Próxima. Y vezes x vezes 2. Também vai dar o mesmo resultado, mais 2x vezes y. Agora a gente vai para as diagonais secundárias, que são as que sobem aqui, ó. Né? Essa diagonal secundária. Y vezes 0 vai dar 0, vezes y vai dar 0, não vamos nem perder tempo colocando. 2 vezes 2 dá 4, vezes 0 também zerou aqui. E 0 vezes x vai dar 0, vezes x vai dar 0, também não coloca nada. Então, na verdade, o determinante fica só o resultado da soma dos valores que nós já encontramos antes. Fica, então, 4 vezes x vezes y. Esse é o determinante da matriz A. Mas a questão disse que o determinante da matriz A vale 4 raiz quadrada de 3. Então, só vamos recolocar o valor aqui, ó. Determinante da matriz A é igual a 4 vezes x vezes y. Este valor o enunciado nos deu. Disse que vale 4 raiz quadrada de 3. Igual a 4 vezes x vezes y. Lembrai-vos que nós estamos em busca do resultado dessa expressão. Como nós temos 4 multiplicando em ambos os lados, a gente pode simplificar aqui. Corta esse 4 com esse 4. E ficamos então só com raiz quadrada de 3 igual a x vezes y. Ficamos nessa expressão, mas perceba que não é o que a questão pergunta. A questão quer x ao quadrado vezes y ao quadrado. Ora, então basta nós elevar ao quadrado ambos os lados da equação. Quando a gente faz isso, ficamos assim. Raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes x vezes y, tudo isso ao quadrado. Aqui podemos simplificar o índice com o expoente. Né? O índice do radical com o expoente, quando isso for igual, a gente pode simplificar. Portanto, ficamos então com 3 igual. Aqui, aplicamos uma propriedade da potenciação. Quando nós temos um expoente fora aqui do parênteses, este valor ele vem multiplicando os expoentes naturais de quem está aqui dentro. Portanto, ficamos então com x ao quadrado por 2 vezes 1 é 2, vezes y elevado ao quadrado. Perceba que é justamente o que a questão quer. Quanto vale então o resultado dessa expressão? Vale igual a 3. Entre as alternativas, nós estamos com a resposta contemplada na alternativa da letra D, que é a resposta correta. Está aí a resolução dessa questão. Vamos para a próxima questão, que faz o seguinte. Fala um gráfico, né? O gráfico abaixo refere-se aos índices de desistência em um curso de informática, verificados no anos de 2010 a 2014. Com base no gráfico, pode-se afirmar que os índices mediano e médio aproximado de desistência do curso nesses anos são. Então ele pede índice mediano e índice médio.
Vamos lembrar que isso aqui são dados estatísticos, né? São as medidas de posição, média e mediana. Muito bem, respectivamente, então, ele quer a mediana e o médio, né, do curso nesses anos. Muito bem, então vamos lá, vamos analisar o gráfico. A gente percebe que o gráfico no eixo X vai de 2010 a 2014, no eixo Y está graduado aí, ó, de 0 até 15. Tá? Então, vamos elencar os valores referentes a 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014. O que a gente faz? A gente vai pincelando no gráfico os valores respectivos de cada um desses anos. Para 2010, vamos pensar aqui, 2010, agora vamos atentar no gráfico, ele está bem graduado, ó, de 5 a 10 temos as graduações intermediárias, 6, 7, 8, 9 e 10. Então 2010, se a gente for fazer a reflexão aqui, a imagem, ó, 2010 ele vai dar em 6, 7, 8, né? Então 2010 dá 8%. Muito bem. 2011, que é o próximo, vai dar em 10, 11, 12%. 2012, que é o próximo ano, olhando no gráfico, vai dar 9%. Então já abarcamos aqui 2010, 2011, 2012. 2013, olhando aqui no gráfico, jogando a projeção, vai dar 6%. Né? E o último ano, 2014, jogando no gráfico, vai dar uma unidade inferior a 15, que dá 14%. Então são esses os valores respectivos aí a 2010 a 2014. Né? A questão que é o valor mediano. Agora vamos olhar com atenção. A gente sabe que para calcular a mediana, os valores devem estar em rol. Atenção, os valores devem estar em rol e não estão em rol da forma que a gente encontrou aí nos anos crescentes. Né? Então esse rol, valores em ordem, que pode ser crescente ou decrescente. Eu preferencialmente gosto da questão crescente. Então, nós devemos ordenar esses valores aqui. Vamos fazer isso aqui embaixo, aqui, ó. Portanto, ficamos com os valores agora assim. 6%, que é o primeiro, vamos colocar em ordem crescente. Depois vem 8%, vamos já arriscando aqui, 6 já foi, 8 já foi, o próximo é 9. Depois, na sequência, vem 12. E, por fim, o último valor, que é 14. Agora sim, os valores estão ordenados, né? Estão em ordem, que estão em rol. Muito bem. Nessa situação, vamos encontrar, então, a mediana. Bom, ficou fácil agora definir a mediana, porque a mediana, quando a quantidade de valores é ímpar, é exatamente o valor que ocupa a posição central. Então, a mediana está aqui, ó. Mediana é exatamente o valor 9. Como a questão pede os valores respectivos, né, com base, pode afirmar que os índices mediano e médio é aproximado, são, né, já temos entre duas alternativas que começam com 9, a letra B e a letra D. Tá? Podemos descartar as outras. E o outro valor é a média. Bom, média nesse caso é a soma dividida pela quantidade. Então a média seria a soma de todos esses valores, 6 mais 8 mais 9 mais 12, mais 14, tudo isso dividido pela quantidade que é 5. Média aritmética simples, né? Muito bem. Somando esses valores vai dar 49 dividido por 5, ele pede o valor aproximado, né? Isso vai dar 9,8 aproximadamente, então 10. Né? Então, respectivamente, mediana 9 e média 10. Aí sim, entre as alternativas, ficamos com a resposta aí elencada na alternativa da letra B de bola. Aí é uma análise, uma questão gráfica de natureza fácil, mas o cuidado de ordenar os valores antes de definir a mediana. Muito bem, vamos para a próxima questão. A próxima questão diz assim: em um lote com 250 peças, foi constatado que existem exatamente 6 defeituosas. Retirando-se ao acaso uma peça desse lote, a probabilidade de que ela seja perfeita é de tantos por cento, né? E aí coloca as alternativas para julgar. Bom, acredito que essa questão, de repente, foi uma das questões mais simples da prova. Né? Vamos lembrar que ele deu 250 peças. Dentre estas, defeituosas, são 6.
Então, vamos colocar assim aqui, não defeituosas ou perfeitas, como ele usa o termo. A diferença, né? 244. Quando a gente fala em probabilidade, vamos lembrar o conceito básico de probabilidade. Muito bem, vamos lembrar que probabilidade é a razão do evento pelo espaço amostral. Evento é o que eu quero, espaço amostral são todas as possibilidades. Muito bem. Nessa questão, lembra que ele está buscando a probabilidade de que ela seja perfeita. Ora, perfeita nós temos 244. Então, uma forma de resolver seria você fazer a razão de 244 sobre 250. Tá? Fazendo essa divisão, o quociente você encontra 0,976, que em termos percentuais isso é o mesmo que 97,6%. Então está aqui a chance de você escolher uma peça dentre as 250 e encontrar uma que seja perfeita. Tá? Ou você faria o contrário, achava o fracasso e que seria de não encontrar e subtraía de 100%. Né? Então temos na alternativa da letra C, contemplando a resposta correta, que é 97,6%. Lembrando que a questão já deu o valor percentual lá no enunciado. Muito bem, vamos para a próxima questão, que fala aí sobre agora geometria analítica. Né? Muito bem, seja a equação geral da reta AX mais BY mais C igual a zero. Quando A for igual a zero, B e C diferente de zero, a reta, e aí coloca as alternativas, tá? Muito bem. Vamos puxar essa questão aqui para o quadro, né, para a gente poder delinear um pouquinho mais para fazer o desenho do gráfico. Então acompanha comigo a resolução dessa questão aqui no quadro, tá? Muito bem, então ele deu o formato, né, da equação geral da reta aqui, ó, AX mais BY mais C igual a zero. Né, e disse que quando A, deu as condições aqui, A for igual a zero, B diferente de zero e C também diferente de zero. E aí pergunta como é que fica a reta. Muito bem, quando a gente coloca o A, que é o coeficiente aqui da variável x igual a zero, você acaba anulando esse termo aqui do x. Muito bem, então quando a gente substitui o A igual a zero, ficamos com a equação agora 0 vezes x mais B vezes y mais C igual a zero. Com isso, esse termo aqui acabou se anulando, porque 0 vezes x dá zero, isso aqui vamos já eliminar. Né? Ficamos com a equação somente com B vezes y mais C igual a zero. Tá? Uma equação do primeiro grau. Né? Quando a gente faz isso aqui, vamos isolar esse C, vamos passar o C para lá. Portanto, a gente pode isolar, né, a variável y, ficamos com B vezes y igual a menos C. Ficamos com a equação nesse formato. Né? É uma equação do primeiro grau. Agora vamos fazer um esboço do gráfico dessa equaçãozinha aí, que é uma função constante. Né? Vamos lembrar do plano cartesiano, que nós temos os dois eixos, né? O eixo x e o eixo y. É o eixo das abscissas e o eixo das ordenadas. Quando nós temos uma equação nesse formato, y igual a menos c, esse é um valor constante, é um valor negativo, então aqui o encontro dos eixos é o ponto zero. E esse ponto, como ele é negativo, ele está aqui, ó, né, abaixo do encontro dos eixos. Então vamos colocar aqui, ó, menos c. E se a gente fosse fazer a reta dessa equação, né, é uma equação afim, no primeiro grau, ela ficaria assim, passando, né, pelo ponto C, ou seja, paralela, uma função constante. E a questão coloca lá, ó, entre as alternativas, a reta, entre a resposta na letra C, é horizontal, né? Ela exatamente é uma reta horizontal. Então, fica a alternativa na letra C contemplada como resposta correta. Então, fiz ali só um esboçozinho do gráfico, ratificando então a resposta aí, letra C. Muito bem, vamos para a próxima questão. Então, a próxima questão, a metade da medida do ângulo interno de um octógono regular em graus é. Muito bem, vamos lembrar da fórmula aqui do ângulo interno dos polígonos regulares. Vamos chamar de I. I é igual a 180 graus vezes N menos 2. Tá? Isso faz parte da fórmula dividido por N, onde N representa o número de lados, né, do polígono considerado. Muito bem. Então essa é a fórmula para achar o ângulo interno. Ok? No caso de um octógono ele possui 8 lados.
Então, para o caso dele, n igual a 8. Então, para a gente achar o valor do ângulo interno, basta substituir na fórmula n por 8. Vamos fazer isso aqui embaixo. Então, vai ficar I igual a 180 vezes 8 menos 2 dividido por 8. Perfeito? Portanto, I igual vai ficar igual a 180 vezes 6 dividido por 8. Ok? Então, fazendo a continha, I vai dar igual a 135. Tá? Lembrando que esse é o valor do ângulo interno. Mas olha o que a questão pede. A questão quer saber a metade da medida. Portanto, por fim, então, a metade basta dividir por 2. Né? E aí nós temos aí a resposta logo na letra A, 67,5 graus. Então, resposta aí, a alternativa da letra A. Destacamos então nessa questão a fórmula do ângulo interno de um polígono regular. Lembra também que polígono regular é aquele que tem a medida dos lados iguais. Muito bem, próxima questão. O valor real que satisfaz a equação 4 elevado a x menos 2 elevado a x menos 2 igual a 0 é igual a... Muito bem. Esse tipo de questão, há uma sistemática aí de substituição. Tá? A gente pode dizer que 2 elevado a x é igual a y. Com isso, a gente pode substituir então na fórmula ali, aonde tem 2 elevado a x, a gente vai substituir por y. Ok? Mas cuidado que você tem 4 elevado a x menos 2 elevado a x menos 2 igual a 0. Agora, usando uma propriedade da potenciação, a gente pode dizer que esse 4 elevado a x, eu posso reescrever ele como 2 elevado ao quadrado e tudo isso elevado a x. Né? Definindo aqui uma propriedade da potenciação que é potência de potência. Então, ficaria aqui, ó, assim, menos 2 elevado a x, menos 2 igual a 0. Ainda não consegui, mas eu posso alternar a posição dos expoentes, isso de nada vai alterar o produto, porque na multiplicação a ordem não altera o produto. Então aqui nós podemos dizer, então, alternar a posição dos expoentes. Portanto, ficamos com 2 elevado a x, isso tudo elevado ao quadrado. Menos 2 elevado a x, menos 2 igual a 0. Agora sim ajeitamos para poder fazer a substituição aqui. Então, onde tem 2 elevado a x, eu troco por y. Portanto, ficamos então com y ao quadrado menos y menos 2 igual a 0. Agora, nós encontramos as raízes, né, que aqui vamos chamar de y' e y duas linhas. Tá? As raízes, vamos usar aqui a relação de Girardi, porque o a é 1. Né? Então, chegamos nas raízes aqui 1 e 2. Dois valores multiplicados que dê menos 2 e somados de o b, né, oposto ali. Então, fica as raízes menos 1 e 2. Usando uma relação de Girardi ou você usa Bhaskara. Portanto, nós temos duas situações agora. O y pode ser menos 1, né, ou o y pode ser 2. Portanto, agora a gente deve substituir naquela situação inicial que a gente tinha feito lá. Então, vamos fazer isso aqui embaixo. Ó. Quando y for menos 1 e quando y for 2, o que vai ocorrer com a variável x? Vamos substituir então. Aqui nesse primeiro caso, 2 elevado a x igual a menos 1. E nesse caso, 2 elevado a x igual a 2. Temos que encontrar o valor de x. Cuidado que agora, nessa primeira situação, a gente pode, para nos livrar desse expoente, extrair a raiz aqui com índice x. E extraímos também a raiz com índice x aqui, dos dois lados. Com isso, do lado esquerdo aqui da equação, a gente pode anular aqui. Ó, né? O problema é que a questão quer o valor de x. Né? E agora complicou porque neste lado, né, nós temos a questão que é o valor real. Observe muito a atenção no enunciado, real. Como vai dar um valor negativo aqui, ó, nós podemos parar já aqui, porque não existe raiz, né? Então aqui não existe raiz negativa. Se fosse o x igual par, por exemplo, né? Então a resposta está desse lado aqui, ó.
Nesse caso é fácil, porque caiu uma equaçãozinha exponencial, porque ambos os lados têm a mesma base, podemos cortar. E nesse caso igualamos os expoentes, aqui vale 1. Então, portanto, x igual a 1. Então, aqui está uma da possibilidade, né? O valor real que satisfaz. Com isso, né, a gente pode colocar no intervalo que ele coloca aqui. A única alternativa que contempla um intervalo que este valor pertence é a resposta da letra A, entre menos 2 e 1. Isso tanto é verdade que a gente pode fazer a prova real, pegar esse valor, voltar a substituir aqui, né, e você vai ver que vai dar 0. Tá? Muito bem. Então está aí uma excelente questão. Vamos para a próxima questão. Diz assim: um professor montará uma prova com as 4 questões que ele dispõe. O número de maneiras diferentes que o professor pode montar essa prova, levando em conta apenas a ordem das questões. Então veja que a ordem tem relevância. Então é uma questão de análise combinatória. Muito bem. Vou montar um esqueminha rápido aqui para justificar. Como são 4 questões, eu posso pensar assim, ó. Então nós temos a primeira questão, segunda questão, terceira questão e quarta questão. Ele quer montar uma prova com essas 4 questões e de quantas maneiras diferentes ele pode fazer isso. Então ele pode fazer, começando com a questão 1, 2, 3 e 4, depois pode mudar as posições. Na verdade, o que vai ocorrer aqui é uma permutação de 4. Né? Isso é 4 fatorial. É o mesmo que 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Através dessa forma, a gente encontra 24 possibilidades. Então, existe 24 possibilidades de ele montar essa prova, tendo em vista que são 4 questões. Então, isso está contemplado na resposta da letra C, que é a resposta correta. Muito bem. Vamos para a próxima questão, que é uma questão de funções. Dada a função f de x menos 1 igual a x ao quadrado mais 3x menos 2, considerando os valores de f de 1 e f de 2, pode-se afirmar corretamente que, e coloca as alternativas aí para a gente julgar. Muito bem, vamos fazer essa questãozinha aqui no quadro, por conta do espaço. Né? Muito bem, então vamos repetir a função aqui. A função que ele nos deu é f de x menos 1 igual a x ao quadrado mais 3x menos 2. Olhando nas alternativas, você percebe que ele está julgando entre f de 1 e f de 2. Então, me interessa saber o resultado disso aqui, ó, f de 1 e f de 2, para que a gente possa julgar nas alternativas. Nós não sabemos o resultado disso. Agora, olhando com atenção, para que nós encontramos o f de 1 aqui, esse x tem que ser quanto? X for 2. Se o x for 2, 2 menos 1 vai dar 1, vai dar o f de 1. Então, vamos pensar assim, quando x for igual a 2, o que vai ocorrer? Então, vamos jogar na função. Então, vai ficar f de 2 menos 1 é igual... Aí, vamos colocar os valores aqui, ó, x ao quadrado. Então, quando x for igual a 2, veja que eu já substituí esse x aqui na imagem e agora eu vou substituir no domínio da função. Substituo aqui e aqui também. Portanto, ficamos com 2 ao quadrado mais 3 vezes 2 menos 2. Portanto, quanto que vai valer o f de 1? Que é o resultado do que está aqui entre parênteses. Vai ser igual a 4 mais 6 menos 2. 10 menos 2 dá 8. Então, portanto, o f de 1 vale 8. Guardamos essa informação porque ele vai julgar nas alternativas relacionando também com f de 2. f de 1 igual a 8. Agora, vamos encontrar para x igual a 3. Só lembrando, por que eu estou atribuindo x igual a 2 e x igual a 3? Porque nas alternativas você só tem f de 1, f de 2, f de 1, f de 2. Para que isso ocorra, o x tem que ser igual a 3. Da mesma forma, eu vou substituir lá. Então, ficamos com f de 3 menos 1 é igual. Então, no lugar do x, tanto de um lado como do outro, eu substituo, então, agora por 3. Então, ficamos com 3 ao quadrado, mais 3 vezes 3, menos 2. Portanto, então, o f de 2, que é o resultado dessa expressão que está entre parênteses aqui também,
vai ser igual a 9 mais 9 menos 2. Lembrando que 3 vezes 3 aqui dá 9. 18 menos 2 dá 16. Então, f de 2 deu igual a 16. Guardamos essas duas informações aí, ó. Tá? Muito bem. E nas alternativas aí agora, contempladas, né, nós temos o julgamento dessas informações. Perceba que na alternativa da letra C, nós temos justamente uma relação que fala assim, ó, que f de 2 é igual a 2 vezes o f de 1. E é justamente a resposta correta. Por quê? Porque o f de 2, que vale 16, é igual a 2 vezes o f de 1, que acabamos de encontrar também anteriormente, que vale 8. Portanto, realmente, 16 é igual a 16. Isso aqui é uma equivalência lógica, né? Isso aqui é verdade. Então, só ratificando que a resposta está na alternativa da letra C. Muito bem. Com isso, né, nós resolvemos aí uma série de questõezinhas, tá? E deu para você perceber mais ou menos aí como é que a banca gosta de abordar esses assuntos que nós fizemos um passeio aí entre questão de matrizes, questão de probabilidade, média, mediana e moda, né? A prova da Escola Especialista de Aeronáutica, ela vem com um formato padrão há muito tempo, são 24 questões de matemática, 24 de língua portuguesa, 24 de inglês e 24 de física. Uma prova aí que envolve 96 questões. Só de matemática, então, fica um peso igual, tá? Beleza? Fé na missão, até a próxima.